Uma batalha que mexe com todo o sistema solar. De um lado temos então a Fênix Negra, uma força cósmica imensamente poderosa e também assustadora dos X-Men. Já do outro lado temos então Perfect Cell, um bio-android do universo de Dragon Ball Z, que possui então poderes incríveis. Bora então trocar uma ideia de quem venceria essa batalha de hoje. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais uma batalha mortal de hoje. E hoje é o Cell, um bio-android que foi tão criado para poder destruir todo mundo, imbuídos com essas técnicas mais poderosas dos guerreiros de Dragon Ball. O Cell ele passou o vapo em todos os guerreiros da Terra, basicamente. Já do outro lado temos então a Fênix Negra, da série animada dos X-Men. Foi e ainda assim continua sendo então uma das ameaças para toda a vida, sendo então a guardiã do cristal Micran e também a entidade devoradora de planetas. E se vocês, assim como eu, gostam então de batalhas, né, que envolvam personagem, obviamente, dê então aquela moral com o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, que isso ajuda demais, cara. E também dê uma conferida lá na lojinha do canal para vocês adquirirem vários produtos Marvel, DC e muitos outros. Link na descrição. E se vocês quiserem que eu traga a sua sugestão de vídeo, só comentar aqui. E muito obrigado pela sugestão que vocês fizeram nos comentários. A Fênix Negra da série animada dos X-Men e Perfect Cell de Dragon Ball, ambos são conhecidos por serem uma ameaça à altura, né? Afinal de contas, o Cell foi então uma ameaça para toda a Terra, né? E também o sistema solar inteiro. Já a Fênix é uma entidade a ser temida a todo o cosmos, mas cada um possui então uma origem e também poderes únicos. A Fênix Negra é a forma mais suprema da Jean Grey, uma mutante com habilidades telepáticas e também telecinéticas. Quando seus poderes se fundem com a entidade, ela então se torna então uma entidade imensamente poderosa e também perigosa. Já o Perfect Cell é uma criatura bio-android criada então pelo próprio Dr. Mark Gero. Ele possui então a habilidade de absorver outros seres vivos para poder aumentar a sua força e também se tornar então cada vez mais perfeito, com a sua força, velocidade, defesa, ou resistência, né, e habilidade de energia incríveis. Então vamos começar então com o Cell, tá? Para começar com o Cell, ele então contém então vários DNAs ou células de outros guerreiros, como por exemplo Piccolo, Goku, Vegeta, Freeza e King Cold e alguns outros também. Então ele contém então todas as habilidades desses guerreiros e mais. Quando ele então atingiu a sua forma Perfect Cell, né, após ser morto e também regenerado, o Cell então ficou mais forte devido então às células Saiyajins, ficando então ainda mais poderoso. Como comparação, ele ficou então do mesmo nível do próprio Gohan em Super Saiyajin 2, talvez até mesmo mais poderoso do que o Gohan. O Cell contém então habilidades interessantes que então ajudaria ele contra então a Jean Grey Fênix Negra. Por exemplo, Death Beam, Kamehameha, barreira, teletransporte, explosão de espírito e fora também a absorção de energia. Para começar, quando então o Cell então atingiu a sua forma perfeita, né, ele não foi afetado por nenhum ataque do exército e também logo em seguida ele destruiu todos eles. Mesmo então sendo atacado pelo próprio Kuririn de diversos jeitos, né, era como se ele fosse então um inseto tão tentando morder ele. Não surgiu nenhum tipo de efeito. Ele também foi capaz de dar Blitz no Vegeta em Super Saiyajin 1. Esse mesmo Vegeta que era tão superior aos Android 17, 18 e o Cell semi-perfeito. Até mesmo também o próprio Goku antes de entrar na sala do tempo. E o Vegeta também, mesmo então concentrando todo o seu ataque em um único ponto focal no pescoço do Cell, ele não sentiu nada. E quando então o Cell revelou então que iria lutar um pouco mais a sério, né, contra o Vegeta, foi só apenas um único ataque que nocauteou o Vegeta facilmente. E no torneio do Cell, ele também conseguiu lutar contra o Goku Super Saiyajin 1, mas mesmo assim, mesmo o Goku em Super Saiyajin 1 ter dominado então essa transformação, ele ainda assim era inferior ao Cell. E mesmo também depois de vários ataques do Goku, ele sorria então como se não fosse nada, não fosse grande coisa ali os ataques do Goku. O Cell também tem alguns feitos também de ignorar o Kamehameha do Goku também, dar Blitz nele também e também até mesmo surrar o Goku mais pra frente da luta. Quando então o Gohan resolve então entrar na luta para poder lutar contra o Cell então se mostra ser mais forte e também capaz de resistir ao chute do Gohan em Super Saiyajin 1. E para tentar fazer com que o Gohan libere seu poder oculto, né, o Cell então meio que tortura o Gohan com sua força, onde ele então nem sequer conseguiu reagir ao abraço bem apertado do Cell, lá ele. Enquanto então o Gohan então atinge o Super Saiyajin 2, o Cell finalmente resolve então ir com força total para cima do Gohan. E sua força então sacudiu o planeta inteiro, a Terra inteira. E antes da gente então entrar na Perfect Cell, né, no Perfect Cell em si, que é bem mais evoluído, vale a pena ressaltar que esse Cell
perfeito, quando ele lutou contra o Goku ele fez o Cell desviar o seu Kamehameha para que ele não pudesse destruir a Terra. Afinal de contas, o poder lançado poderia então causar uma vasta destruição ao planeta. Nem mesmo então o ataque massivo de Ki do Vegeta era então capaz de fazer algo contra o Cell. E indo então pro Super Cell, né, o Cell perfeito, logo depois que ele morreu e também se regenerou, ele foi tão capaz de tancar ataques massivos do Vegeta, sedento de sangue, logo após do Trunks morrer, né, entre aspas, digamos assim, né, levou um tirão lá. E logo depois também humilhar então o Vegeta, por ele ser fraco naquele momento ali, né, de poder que estava sendo usado ali. O Vegeta ele estava muito fraco, era muito fraco comparado ao Cell. Afinal de contas, o Cell naquele momento ali estava em outro patamar. E quando então o Cell iria então finalizar o Vegeta, a explosão do ataque do Cell foi capaz de então incapacitar o braço direito do Gohan Super Saiyajin 2. Que lembra quando eu falei que o Gohan Super Saiyajin 2 ele enfrentou o Cell antes de estar na sua forma mais evoluída, forma perfeita, logo depois que ele morreu? Então, antes disso, ele teve uma luta contra o Cell, Gohan e o Cell. O Gohan Super Saiyajin 2, assim que ele atingiu essa forma mais poderosa, né, Super Saiyajin 2, ele deu uma surra no Cell, se mostrou ser muito mais superior ao Cell. E logo depois, quando o Cell reviveu, ele conseguiu estar um pouco mais acima do próprio Gohan. E o feito então, ou também a afirmação mais importante do Cell, foi ele então afirmar que era então capaz de destruir o sistema solar inteiro, porque ele então havia então reunido energia suficiente para o próprio Kamehameha. E nesse confronto dele contra o Gohan, estava então botando então a Terra em sérios perigos. E mesmo o Gohan também estando num estado então enfraquecido, né, com seu braço danificado, um braço a menos, o Gohan então foi capaz de derrotar o Cell com o seu Kamehameha. Claro que graças então à ajuda do Vegeta, que atacou então por trás o Cell com um ataque então de energia. Ponto importante também, o Cell pode então ficar mais forte depois de voltar de uma quase morte, além de também regenerar então de qualquer ferimento, desde que seu núcleo, que fica então na cabeça, não seja então destruído. E também é até mesmo interessante dizer que do porquê que o Cell foi capaz de se regenerar de várias vezes durante então os seus combates. Um deles é que a sua regeneração do seu braço foi então atingido pelo próprio resplendor final do Vegeta, um ataque então que poderia então destruir a Terra completamente. E acontece que a mesma coisa que o ataque do Goku acabou fazendo, né? O Goku então usou seu teletransporte para poder usar então seu Kamehameha a queima-roupa no Cell. Esse ataque destruiu então praticamente a metade, né, do Cell, do corpo dele, e ele ainda assim regenerou depois. Indo então para a Fênix Negra, vamos então começar por parte, tá? A Força Fênix é uma entidade que então possuiu a Jean Grey e passou então a controlar seu corpo para fazer o que bem entender, basicamente. E como então estamos falando então especificamente, né, da Fênix Negra, das animações dos anos 90, um dos seus feitos é a sua telepatia, que é bem aumentada. A Jean então é capaz de usar então a explosão telepática para poder destruir uma construção maligna da mente do próprio Charles Xavier, antes que ele possa então matar o Ciclope. A Jean também estava no hospital na época, né, e não estava então totalmente ligada à Fênix mentalmente, como ela estava então fisicamente ali presente. A Fênix também ainda assim pode então ser sentida por todo o sistema solar através então do próprio espaço, por meio das próprias habilidades empáticas da Jean. E a Fênix também sente então a dor do cristal Micram, um cristal do nexo da realidade, e também aprende então como consertar o dano causado então ao cristal. Conforme então a Fênix vai então passando no corpo da Jean, Xavier afirmou que a Força Fênix está então se tornando então mais dominante, também está então buscando o controle do próprio corpo da Jean. A Fênix Negra ainda assim também reagiu à explosão óptica do Ciclope e também apontou para o próprio besta na frente dela para poder receber o golpe. Ela ainda assim chegou a falar que não precisava então de olhos para poder ver ou ouvidos para poder ouvir, porque ela sim tem a telepatia para poder saber o que fazer. Inclusive também a Fênix Negra chegou a lutar contra o Charles Xavier também várias e várias vezes, é um duelo psíquico e quase então venceu ele, até que Charles Xavier pediu a ajuda da própria Jean Grey. E ela também foi capaz de invocar um escudo para poder bloquear feita energia do Diken com o poder do próprio cristal Micram, onde então ela também estava sendo capaz então, de desviar de vários ataques de energia. A Fênix Negra também é bastante rápida, né, porque ela também chegou a viajar no Sol, do Sol para a Terra, até cair no oceano a toda velocidade, sem causar então algum dano possível para ela, apesar dela ter ficado então bem cansada depois, né. Fênix Negra também, quando então viajava pelo sistema solar, ela chegava também a colidir sem nenhum problema com asteroides, e durante também as suas lutas ela também foi tão capaz de varrer os X-Men com a sua telecinese até com uma certa facilidade. E mesmo ela também estando enfraquecida, mas usando então telecineticamente, ela chegou então a limpar um redemoinho
criada então pela própria Tempestade, que também atingiu ela e também a Tempestade. Mas nem tudo são flores, né? Ela também já sofreu algumas derrotas pelos X-Men, mas ela também estava tão enfraquecida pela própria Fênix e também telecineticamente. E com o poder da própria Fênix, ela também é capaz de usar a pirocinese cósmica. Um dos seus feitos é, por exemplo, agarrar o Gladiador, jogar ele então da Irlanda para algum lugar distante do sistema solar. Porque vai lembrar, o Gladiador é como se fosse um Superman da Marvel, né? Só que menos forte. A Jean Grey pode também converter o seu corpo de carne viva em fogo cósmico também. A Fênix Negra também pode viajar do próprio cristal Micran para o centro do Sol, e sua capacidade de manipular energia é bem grande também, capaz de liberar energia através dos olhos e também da boca, e usar isso para poder acertar a Tempestade e varrer os X-Men, e até mesmo também absorver forma de energia, como por exemplo raios de Tempestade, e também redirecionar de volta para ela. O interessante também é que a Fênix Negra também já conseguiu resistir à tentativa da Vampira de tentar então drenar a sua energia / poderes. Sendo então capaz de consumir energias imensas, como por exemplo o Jibari, uma estrela então semelhante ao nosso Sol, faz com que ela então possa se tornar então uma supernova. E ela também então pode também usar a sua força bruta se necessário, como então usou então para poder sobrecarregar um inibidor mental do próprio besta, que ele então criou para poder inibir os poderes da Fênix Negra. Ela também é capaz de realizar distorções da realidade e também manipular o espaço. E como a força vital é uma força também de ressurreição, vulgo regeneração, extremamente alta, a Fênix Negra também, depois de ser morta pelo cristal Micran, ela ressuscitou, a Fênix, né, ressuscitou em plena forma de poder. Enfim, os poderes e feitos da Fênix Negra não são lá grandes coisas comparados no quadrinho. Quem vence? Olha, se fosse uma discussão de quem vence entre a Fênix Negra dos quadrinhos com o Céu Perfeito, eu diria que a Fênix Negra dos quadrinhos venceria facilmente. Mas como estamos falando então da série animada, essa Fênix Negra é bem menos poderosa do que nas HQs. É claro que o ponto forte nessa luta seria então o Céu atacar a Fênix Negra num combate mais físico direto. E nesse requisito, por mais que a Fênix Negra ela possa então usar a sua força ou as garras da Fênix, né, para poder causar algum dano físico no Céu, Cell demonstrou ter uma resistência forte o suficiente para poder aguentar uma destruição planetária com ataque de energia do Vegeta, como por exemplo o Final Flash, né, ou mesmo ataque do Kamehameha do Gohan Super Saiyajin 2, que logo em seguida ele também chegou então a se regenerar. Que vale lembrar que a própria força da Jean Grey, a Fênix Negra, não se demonstrou ser lá aquelas coisas. Eu não digo que a Fênix Negra não poderia então causar um dano fisicamente no Céu, não, claro que não. Pelo contrário, estamos falando então de uma entidade cósmica que, mesmo não sendo então dos quadrinhos, é poderosa o suficiente para poder varrer o sistema solar inteiro, mas não é o ponto forte dela para poder atacar fisicamente. Seja então a Jean Grey ou então a Madelyne Prue, Macurin da própria Jean Grey, ambas com o poder da Fênix Negra, né, não demonstraram então tanto poder físico assim. O ponto mais forte da Jean Grey, Fênix Negra, é a sua própria telecinese e também telepatia. Há algumas afirmações sobre então a Fênix Negra, onde então a própria Lilandra afirmou que se ela não for controlada, a Fênix pode então consumir tudo que existe. A Jean Grey afirmou que ela poderia então imaginar a Fênix sendo então capaz de comer o Sol e também mergulhar a Terra em seus incêndios como uma pura possibilidade. Só que tem um porém, em todas as temporadas da série, não foi mostrado a Fênix Negra causando então uma destruição inimaginável, se comparado aos quadrinhos. Pelo contrário, ela já chegou a ser morta em certas ocasiões. No caso então, a sua hospedeira Jean Grey, que para que a Força Fênix voltasse, ela precisasse então de pedaços da toda força vital dos X-Men para poder ressuscitar ela de volta, a Jean Grey. Uma coisa que não dá para saber é se o Céu seria resistente ou não à telepatia da Fênix Negra, né? No caso então, a Jean Grey queria então causar algum dano no Céu. Nunca vimos então o Céu se atacar então mentalmente ou demonstrar um certo descontrole mental possível. Há até momentos onde ele então fica descontrolado, né? Quando ele então vê que o Gohan fica mais forte, é mais forte que ele. Ele vê então que vai perder na luta e fica então doidão, né? No caso então, a Jean ela poderia tentar aproveitar esse descontrole mental. Só que para isso ocorrer, necessitaria então ela ser superior a ele em força, poder e praticamente tudo, né? Em tese, a Fênix, ela tem uma entidade, né, ali, absurda poderosa, em volta dela, né, da Jean Grey, a Fênix Negra em si, comedora de galáxias, mas a real mesmo, tá?
que não tem feitos tão absurdos, brutos na série animada. Se ela destruiu naves espaciais gigantes e mergulhou no Sol, isso já é muito pra galeria de feitos dela no quesito de feito bruto. O Cell tem dois quesitos de vantagem: força, poder e um pouco também na resistência, né? Eu acredito que para que a Fênix Negra possa vencer o Cell, necessitaria, ou pelo menos ela usaria então a pirocinese cósmica no Cell, ao ponto então de incinerar tudo, até então as suas células, ou então jogar o Cell no Sol. Acontece que, como eu falei antes, a resistência do Cell ela é absurda. Mesmo então sendo então destruído completamente, a sua única fraqueza seria então se o seu núcleo fosse então destruído. E como isso então é uma batalha, né? A Fênix Negra não saberia que para derrotar o Cell precisaria então destruir o seu núcleo. Então, mesmo que ela consiga então destruir o Cell, ele ainda assim vai conseguir voltar, só que mais forte. Afinal de contas, ele tem as células de Saiyajins, o Zenkai lá, né, que fica mais forte. A maior desvantagem da Fênix Negra é a sua própria hospedeira, que seria então alvo fácil para ser derrotada, seja então a Jean ou a Madame Prior. Se for morta, seria então bem complicado para a Fênix ressuscitar sem algum auxílio. Que vale ressaltar também que os X-Men de 92, apesar de ter um quadrinho também e seguir a série animada, ele não é canônico, ela não é canônico, então eu desconsiderei ele. Do mais, essa batalha, que se considerarmos então a versão dos quadrinhos, seria fácil de a gente resolver aqui. Agora, como é a série animada, a Fênix Negra até poderia ter alguma chance mínima ali de lutar aí contra o Cell, mas no meu ponto de vista, o Cell teria então a faca e o queijo na mão para poder vencer a Fênix Negra, e quiçá ele poderia também até mesmo ficar mais forte com isso. Na minha opinião, Perfect Cell venceria. Mas e pra vocês? Fênix Negra ou Perfect Cell? Quem venceria? Comenta aí. Quer acompanhar mais duelos? Se inscreve no canal agora e não perca o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.